Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. Meus amigos, muitos acontecimentos. Hoje nós fomos agraciados com a atualização do JP, que reapareceu novamente. Gratidão à equipe de redação, gratidão a Débora, a Grazi, o Grazi, a Cris, a todos vocês, a equipe de moderação, também do canal Demis Viana, Mundo Secreto. E nós iremos exibir com o análise do canal no próximo sábado, daqui a pouquinho, depois de amanhã. Uma atualização realmente extraordinária, onde o JP se encontrou com um grupo de nórdicos na Flórida, numa região relativamente remota. O JP ele é contatado tanto pelas forças especiais, pelos chapéus brancos militares, assim como por um grupo de nórdicos. Então são duas coisas distintas. Então o JP ele trabalha para a Aliança da Terra e trabalha também para os nórdicos, onde ele cumpre funções específicas, tanto para a Aliança da Terra, assim para com este grupo de nórdicos, que a Helena acredita que sejam a Hel, muito provavelmente pleiadianos. Aliás, o próprio Michael Salla perguntou para ele saber a origem desse grupo, mas muito provavelmente, isso linkando com outras informações passadas, se trata de um grupo de pleiadianos. Para quem não sabe, JP é um militar da ativa da Aliança da Terra que trabalha em várias operações e missões especiais. Minha voz está querendo me deixar na mão. Então é isso, meus amigos. Então, muitas coisas estão acontecendo e o mais interessante é que estamos entrando agora numa fase nova. Então, teve a ação dos chapéus brancos, aliás, está tendo a ação dos chapéus brancos no terreno econômico, a gente sabe, através do BRICS, do lastro ouro, esta guerra financeira contra o Fed americano, o sistema fiduciário. Então, os grandes bancos estão perdendo a liquidez, estão entrando em falência, os dólares retornando, essa bolha financeira criada pela Cabal se desfazendo diante dos nossos olhos, e o dólar retornando, a desdolarização, que é um processo já em andamento em várias partes, aliás, é uma tendência em todas as partes do mundo. Então, essa batalha financeira está bastante adiantada. Na questão política também, a gente percebe que estamos muito próximos da retomada dos Estados Unidos da América. O Loirão vence praticamente todas as pesquisas. Ele está sendo, é lógico, ele e o Robert Kennedy Jr. são alvos, isso aí não é novidade nenhuma, são alvos das Big Techs. Então, as Big Techs estão tentando atrapalhar a vida do Loirão, assim como do Robert Kennedy Jr., então eles estão sofrendo vários entraves diferentes, perseguições por todas as partes. Então muitas coisas estão ocorrendo, mas, no entanto, o Loirão segue firme e forte. A propósito, o Bidê fez uma declaração, ele disse que se o Loirão não disputasse o pleito de 2024, que ele sequer iria disputar a reeleição. Só para vocês terem uma noção. E, assim, o Bidê não tem credibilidade, a reputação dele é péssima, ele tem apenas 38% de adesão das pessoas, isso segundo as pesquisas, a gente sabe que o número pode ser muito maior. Então a situação está realmente crítica, muitas denúncias, a Cabal também batendo cabeça, como a própria Helena falou, eles estão operando agora como verdadeiras galinhas sem cabeça. E um está atacando o outro, meus amigos. Já existe pessoal do Fórum Econômico, de Davos, atacando uns aos outros, só para vocês terem uma noção. Então eles perderam completamente a liderança. E um está se voltando contra o outro. Eles perderam completamente o controle do mundo. E agora resta a ação de quem? De vocês. Literalmente, as pessoas serão convocadas. E o JP deixou, no final, principalmente, da sua entrevista, deixou isso, assim, a entender. Deixou entender que, de fato, as pessoas serão convocadas para missões, assim como ele, assim como Helena Danã, assim como Jean Charles Moya e muitos outros. Então, muitas pessoas têm o DNA especial, têm esse DNA, são sementes estelares que vieram, que fazem parte da tripulação das Arcas, e serão designadas para missões especiais. E é óbvio que a vibração, a criação dessa egrégora positiva por parte de todos nós é fundamental nesse processo. Então a questão econômica já está adiantada, a questão política também está bastante adiantada, e a Cabal está perdendo o controle, aliás, eles estão se voltando uns contra os outros. Agora, cabe a quem? Cabe a nós cumprirmos a nossa função. Então, o setor civil,
Então, esses nórdicos, o próprio JP salientou que eles trabalham tanto com militares quanto com civis. E agora eles vão trabalhar com civis que tenham, obviamente, a vibração correta, porque não adianta nada você ser semente estelar, não adianta absolutamente nada você ter o DNA correto se você não tem a vibração correta, se você tem os padrões de pensamento totalmente deturpados pela Matrix e pelos sistemas de crenças. Então, chegamos nesse estágio. Então, nesse momento, chegamos no estágio aonde os extraterrestres irão trabalhar com a população comum, com a população civil, pessoas como você e eu. Ok, meus amigos? Então, não percam esta atualização extraordinária do JP no próximo sábado, que nós vamos passar com todos os detalhes, minuciosamente. Com relação à questão da divulgação, meus amigos, parece que está tendo entrave, eles estão querendo fazer uma revisão da lei de 2023, estão querendo diluir a lei, já foi aprovada no Senado, e o próprio advogado, eu esqueci o nome dele, que é ativista, o Scherra, Daniel Scherra, lembrei o nome dele agora, que parece o Dr. Brown, cabelo branco, esvoaçante, lembra o Dr. Brown de Volta para o Futuro, lembra bastante. Ele falou, olha, muito provavelmente nós vamos ter, então, uma revelação catastrófica, parafraseando o coronel, melhor dizendo, o coronel Cal Niu, que esteve no último evento do Instituto Sol. Então pode ter um vazamento desenfreado de informações, porque os denunciantes já estão de saco cheio, assim também como os deputados que estão encabeçando essa resistência para que a divulgação possa acontecer, como Tim Bunker, Ana Paulina Luna, eles já estão de saco cheio, não suportam mais essa obstrução, e muitos denunciantes já estão revoltados. Isso quem falou foi o próprio advogado. Veja que esse advogado, Daniel Scherra, ele cuida de praticamente todos os denunciantes, até mesmo dos denunciantes, o caso dos denunciantes, que vão prestar ainda depoimento. Então são mais de 40 que estão na mão dele. Então o que ele fala deve ser considerado. A gente tem que levar em conta, sim. Então ele está dizendo que pode haver um vazamento massivo de informações que vai sair do controle das agências de inteligência. E isso pode acontecer no mundo inteiro. Vai iniciar nos Estados Unidos, vai ser replicado na Europa, no Brasil, em todas as partes do mundo, e eles vão perder o controle sobre a informação. Então vai ocorrer o seguinte, várias pessoas que ocupam postos e são denunciantes, e muitos deles têm acesso a documentos classificados, vão expor tudo. Tudo vai vir à tona de uma só vez. Então esta seria uma forma da denominada divulgação catastrófica. Outra forma, que também é totalmente plausível, que foi considerada pelo próprio Cal Niu e Scherra, é os extraterrestres começarem a se reportar, assim, aparecerem massivamente nas grandes cidades, naves-mães, contatando pessoas. E agora, segundo o JP, pelo menos ele deixou entender, é lógico que ele não disse isso às claras, aliás, é bastante nebuloso. Eu acredito não, a gente tem certeza absoluta que o JP tem que omitir muita informação. Então a gente tem que deduzir muita coisa. Tanto da parte dos nórdicos, assim como do governo dos Estados Unidos. Então ele não pode falar tudo, porque são operações delicadas, a gente entende. E às vezes você vazando certas informações pode comprometer todo o processo. Porque, queira ou não, seria uma forma de municiar os inimigos com informações privilegiadas. Então ele tem que reter, ele tem que, de fato, omitir certos detalhes, é totalmente compreensível, mas no final, principalmente quando ele deu aquele recado emocionante, emocionado, inclusive, para o povo brasileiro, para o povo latino, ele está se referindo às arcas, a arca de Caldas Novas. Goiás, exatamente, na região de Caldas Novas tem uma arca, aliás, tem uma anomalia bastante semelhante com a arca da Usantia, na Ucrânia, bem similar mesmo, terreno arenoso por causa da radiação da arca, e ele fala que muitas pessoas que vivem em Brasília, em zona rural de Brasília, Goiás, um abraço especial para os nossos amigos de Goiás, de Goiânia, que estejam, por um acaso, nos assistindo, serão contatados para missões análogas à que JP exerce. Então, missões bastante semelhantes a que o JP é designado. Então, isso vai se replicar também na Guatemala, segundo ele, no Chile, depois vai se expandir para a Europa e para a Ásia. Então é algo realmente fantástico. Aqui, meus amigos, muito bem, quem acompanha o canal, já mostrei relatórios a respeito desse tema aqui, com relação a esse impasse da Guiana, esse episódio lamentável, que está, infelizmente, nós estamos vivenciando isso aqui bem próximo aqui do nosso país,
e tem uma atualização que eu achei bastante pertinente, que eu faço questão de compartilhar com vocês, inclusive a fonte está aqui, que é da revista Veja. Exército previu que a invasão da Guiana seria desastrosa para a Venezuela. Então já existe uma previsão da inteligência brasileira que esta suposta invasão, isso já foi feito, esse relatório é antigo, já é de 1982, bem antigo mesmo, então já foi previsto nesse relatório classificado, agora desclassificado, obviamente, que era outrora secreto, top secret, né? Isso, relatório secreto que vazou, tá aqui bonitinho, onde o exército está expondo que esta tentativa seria um verdadeiro desastre para a Venezuela. Aqui um relatório de 1962 detalhou a operação Green Hat, Coração Verde, com a qual a Guiana colocou 3.000 militares no trecho da floresta da fronteira, na região de Esequibo. Isso, Esequibo que está sendo cobiçado agora, né? Muito ouro nessa região, exato. Preparando-se para a eventual invasão da Venezuela. Abre aspas. A tropa cobriu cerca de 300 quilômetros de marcha a pé, parte de terreno difícil através da selva, fecha aspas, diz o documento. O documento também informou que a Guiana tinha encomendado 2 aviões da Embraer, de 2.000 foguetes da Avibras, empresas brasileiras. Aqui está, bem no cantinho aqui para vocês, meus amigos. Aqui o documento, tá? Secreto, tá aqui bonitinho, ou seja, um documento classificado, muito bem. A invasão seria desastrosa, segundo o documento, para a Venezuela. Os analistas do Exército fazem uma avaliação de uma possível invasão à Venezuela. Aliás, esse caso já é muito antigo. Esse impasse já perdura há muitos anos. A Venezuela, caso optasse pela solução da força bruta, seria vista pela opinião pública internacional não como um Davi, mas como um gigante Golias, não como um coitadinho, né? Estão entendendo? Não seria visto como uma vítima, de forma alguma, pela opinião internacional. E vejam que esse relatório, apesar de ser antigo, ele é atemporal, porque ele serve também para os dias presentes. A arriscada iniciativa não deixaria a Guiana desprovida de aliados ativos, diz o relatório, fazendo a referência à Grã-Bretanha. Obviamente, aliás, ali pertencia à Grã-Bretanha, eles têm estreita relação com o Reino Unido, iria entrar no confronto. Eles iriam apoiar a Guiana, iam dar suporte militar, bélico, para proteger a região da Guiana. Em outro documento também de 1972, então é mais de um documento, mais de um, são 2 na realidade, o Exército relata comentários de oficiais venezuelanos sobre as consequências desastrosas de uma invasão à Guiana. Afirmam que qualquer, abre aspas, qualquer ação de força contra a Guiana seria altamente desvantajosa para o seu país, uma vez que teria de medir forças não somente contra a Guiana e Inglaterra, mas praticamente contra a OTAN inteira, pois os Estados Unidos naturalmente apoiariam os ingleses, como ocorreu recentemente no conflito das Malvinas, diz o relatório, lá na Argentina. Interessante, muito pertinente este relatório, porque ele é, como eu havia dito, atemporal. Ele, de fato, serve para os dias presentes. Tem muitas pessoas especulando, sem prova nenhuma, pura especulação, puro boato, que a Pérsia, o Irã, o Dragão, a China, iriam comprar a briga do Madurinho. Meus amigos, isso não faz muito sentido. Pelo seguinte, por que eu estou dizendo isso? A Pérsia, vocês não sabem o que eu estou me referindo, Irã, isso, Pérsia, está cercada pelos Estados Unidos, ali bem próximo da Pérsia. Existem vários navios, o Eisenhower está ali pertinho deles. Pertinho. E outra, se este país quisesse um confronto direto, quisesse aumentar a escalada do conflito, já teria a oportunidade ali na Terra Prometida. Um impasse entre o grupo extremista e Israel. Estão compreendendo? E já teriam uma oportunidade. Então, para que eles precisariam deste cenário, se eles já têm um cenário muito mais propício, que já foi construído na Terra Prometida? Estão compreendendo? Então, isso não faz sentido, porque apoiar o Madurinho nada mais é que entrar em confronto com a OTAN e com os Estados Unidos. Eles não vão fazer isso. Então, esta narrativa, essa especulação, não tem nexo nenhum. Compreenderam? Muito bem. Agora, com relação à China. A China realmente tem vários impasses, desdenhas bem profundas, bem complexas com os Estados Unidos, principalmente com o BD, mas, sinceramente, eu não acredito que o Dragão vai querer comprar uma briga com a OTAN, com os Estados Unidos, mesmo porque isso poderia acarretar num terceiro confronto mundial. Sinceramente, eu não acredito. O máximo que pode acontecer, o máximo, é uma batalha por procuração, tipo igual da Ausante, fornecer dinheiro, talvez alguns brinquedinhos, mas jamais essa hipótese do Dragão e da Pérsia entrarem diretamente nesse confronto, essa hipótese não existe, ok? Não existe. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da OTAN.
Meus amigos, entendam uma coisa. O dragão precisa vender, precisa de dinheiro. E o principal mercado do dragão é os Estados Unidos, é a Europa, principalmente. Então eu acredito que o dragão não vai querer sofrer uma sanção dos Estados Unidos, da Europa e praticamente do mundo inteiro. Então isso não tem nexo. Para ser bem sincero, eu acho difícil ainda o dragão e a Pérsia travarem uma batalha por procuração, né, ajudando, apoiando o Madurinho. Vou ser bem sincero. Eu acho pouco provável, muito pouco provável mesmo, porque as consequências são muito severas ao que tange a geopolítica mundial. Então tem pessoas especulando a respeito disso, e infelizmente muitos dão atenção. E isto não tem sentido nenhum, ok? Muito bem. Outra coisa, vamos continuar aqui, tem mais informações. Realmente, a escalada desse possível, eventual confronto parece que vai ser ratificado, infelizmente, né? Vai se cumprir. Aqui, Poder 360, a fonte. Madurinho divulga novo mapa da Venezuela como parte da Guiana. E isso aqui já é uma declaração de batalha, né? Mapa oficial, já anexando a região da Guiana ao território venezuelano. Uma verdadeira ousadia por parte do Madurinho. Então, para o bom entendedor, ele vai mesmo pro tudo ou nada. Ele vai pro pega pra capar, né? Pelo visto, de fato, isso vai se materializar com esta atitude. Está dando cartão de visita. Ele está dizendo para que veio. Aqui, o presidente da Venezuela, o Madurinho, divulgou na terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, em seu perfil no X, que chamou de novo mapa, olha só a ousadia, da Venezuela, incluindo a área incorporada da Guiana, em referendo realizado no domingo. Esse referendo bem complicadinho, né? Que não teve repercussão, ninguém falou nada, poucas pessoas, adesão assim, foi muito baixa, poucas pessoas compareceram. A gente sabe como que funcionam as coisas nesse país. Mais de 95% dos eleitores aprovaram a criação de um estado venezuelano chamado Guiana Esequiba, no território que hoje pertence ao país vizinho. Aliás, eles já denominaram, já oficializaram este novo estado. Então isso aqui é uma declaração, tá, meus amigos? Para o bom entendedor, aliás, nem precisa ser bom entendedor. Para a questão geopolítica mundial, ele está dizendo que ele vai fazer o que não deve, entenderam? Ele vai fazer fora do pinico mesmo, ele vai pro tudo ou nada. A Embaixada dos Estados Unidos, na Guiana, anuncia que o Comando Sul dos Estados Unidos, a SUTCOM tá aqui, conduzirá operações de voo no espaço aéreo da Guiana, ao lado da Força de Defesa da Guiana, a partir de 7 de setembro, hoje, de 2023. Já começou. À medida que as tensões Venezuela-Guiana crescem cada vez mais. Ou seja, o exército, grande parte, pelotões americanos já se fazem presentes na Guiana. E se a coisa realmente engrossar, se o caldo engrossar, aí vai envolver Inglaterra, OTAN, Brasil também, infelizmente, porque Roraima tá ali, é o único lugar que ele pode passar, é o único lugar, não tem como dar a volta, e isto terá consequências bastante dramáticas. Agora eu fico me perguntando, por que este senhor está fazendo isso? É estranho, meus amigos, é muito estranho, desespero. No meu modo de entender, isso denota um desespero absoluto. E isto, qual será a consequência? Ele vai perder, porque eu estou seguindo aqui a lógica do relatório do Brasil, da inteligência brasileira de 1982. Ele vai perder, terá consequências desastrosas, e muito provavelmente ele será destituído do seu cargo, se é que vocês me entendem. E vai ter uma revolução. A todas as pretensões aqui do Fórum de Puebla, com reforço ainda da eleição do Milei na Argentina, vão acabar com todos os sonhos e pretensões da chamada Pátria Grande. E vai ficar muito ruim a relação entre Brasil e Venezuela. Então aquela relação de amor, de amizade do governo local com o Madurinho vai se desfazer devido às circunstâncias. Então a amizade vai ser rompida completamente. Estão compreendendo, meus amigos? Essas serão as consequências. É claro que nós não queremos um confronto, mas isso pode representar o fim das pretensões, isso, da Pátria Grande. Assim também como as pretensões do Madurinho. O Madurinho simplesmente vai cair. Essa será a consequência direta. E queira ou não, a longo prazo, a médio e a longo prazo, isso terá consequências positivas para a América Latina. É óbvio que ninguém quer uma batalha, o próprio governo não quer que isso aconteça, porque isso é horrível, vai acabar com todas as relações, principalmente por questão política, será um desastre para o Lulu. Então, eles estão tentando convencer. Pode ter certeza, meus amigos, estão tentando convencer. Não faça essa besteira, essa loucura. Mas, o que você vai fazer?
Parece que realmente ele vai mesmo pro tudo ou nada. Quando ele fez esse mapa aqui, meus amigos, já está dizendo para que veio. Não há dúvida. Então ele vai realmente pro tudo ou nada. Infelizmente. Parece que as negociações, principalmente aqui do Brasil, né, no Amorim, né, no Itamaraty, não tiveram efeito algum. Infelizmente. Infelizmente. Bom, deixa eu dar continuidade aqui à nossa explanação. Um raio cósmico extremamente poderoso atingiu a Terra, mas não sabemos sua origem. Um raio cósmico que impactou a atmosfera da Terra deixou os astrofísicos sem palavras, atônitos. Assim, porque isso não tem explicação, tá mesmo? Não tem explicação científica até hoje. E olha que isso aconteceu em 1991 e foi replicado em 2021, mais recentemente. Em 1901, o experimento Free Eyes, da Universidade de Utah, detectou o raio cósmico de maior energia já observado, mais tarde chamado de partícula Oh My God. Olha como foi batizada essa partícula, Oh My God, porque realmente é algo único, singular. A energia do raio cósmico chocou os astrofísicos. Nada na nossa galáxia tinha o poder de produzi-lo. Nada. Nada, assim, natural. Natural, né? Natural não. Agora, se for artificial, uma tecnologia alienígena, aí é possível, sim. Aí a partícula tinha mais energia do que, teoricamente, seria possível para os raios cósmicos de outras galáxias. Em suma, a partícula sequer deveria existir. Mas, no entanto, ela existe. Só para vocês terem uma noção, essa partícula, meus amigos, se atingisse uma pessoa, ia cortar a pessoa ao meio. Como se fosse uma arma, tá entendendo? O poder. E outra, ela vai em linha reta, como se fosse um raio mesmo, como se fosse uma munição, um tipo de arma. Funciona dessa forma. Muito bem. Pode cortar rocha. Tá? Aqui. Desde então, o telescópio AI projeta uma colaboração internacional que envolve instituições de investigação e educação no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia, na Coreia do Sul, na Bélgica. Observou mais de 30 raios cósmicos de energia ultra alta. Embora nenhum tenha chegado perto. Vejam só, eles detectaram 30 nesse período, mas nenhum chegou perto do Oh My God, porque este era realmente avassalador. Em 27 de maio de 2021, esse bem recente, foi detectado o segundo raio que chegou mais próximo do Oh My God, um pouco inferior, mas também bastante potente. Aqui, vejam só, este segundo, a partícula subatômica é equivalente a deixar cair um tijolo no dedo do pé à altura da cintura. Então, se você fosse acometido por este raio, ia doer bastante. Agora, Oh My God é muito mais poderoso. Esse de 1991 ia atravessar você no meio. Ok? Muito bem. Esses eventos parecem vir de lugares completamente diferentes do céu. Não é como houvesse uma fonte misteriosa. Então não tem nada a ver com raio, tá, meus amigos? Raio comum ou energia cósmica comum. Não é natural. Disse John Bells, professor da TEL, e coautor do estudo, podem ser defeitos da estrutura do espaço-tempo. Isso aqui é uma hipótese, porque ele não sabe o que falar, né? Tem que falar alguma coisa. Então ele disse, olha, quem sabe, né? Quem sabe, né? Pode ser defeito na estrutura do espaço-tempo, cordas cósmicas em colisão. Vejam, meus amigos, o que está acontecendo no universo. 2021 teve várias batalhas cósmicas. Os extraterrestres, eles chegam a vias de fato. Então as naves, presta atenção, naves de reptiliano, naves dos pleiadianos, travam batalhas. Aliás, essas batalhas foram narradas pelo J. Charles Moylan, aliás, pelos seus filmes. Ele vai lançar o seu terceiro filme agora. Os filmes do J. Charles Moylan, Testemunho Ocular. Randy Clemer participou dessas batalhas estelares. Entre naves travam essas batalhas. No próprio livro Russo das Raças Alienígenas, fala também de várias batalhas interestelares. A Helena Daran, quer dizer, as fontes sobram. Então a gente sabe que isso existe. O que ocorre é o seguinte: esses raios, meus amigos, funcionam como energia direcionada. Tá, okay? Isso. Como se fosse energia direcionada, só que vem de muito longe. Por exemplo, lá de Júpiter. E conforme chega aqui, por exemplo, é que nem uma bala perdida. Lá de Júpiter, acabou chegando aqui na Terra, só que vai perdendo força. Porque são milhares e milhares e milhares de quilômetros até chegar aqui. Ainda tem a nossa atmosfera, mas mesmo assim chega com uma força muito potente. Muito potente. Estão compreendendo? Então, muito provavelmente, isso é quase certo, que se trate de brinquedinhos alienígenas nessas batalhas, um tentando alvejar o outro, atingir o outro, e inadvertidamente existem algumas balas denominadas como balas perdidas. Seria isso. Muito bem. É bem interessante. Aqui uma versão diluída da Lei de Divulgação de OVNIs, aprovada pelo Senado dos Estados Unidos, foi aceita no Comitê de Reconciliação para Aprovação da NDA sobre a questão dos OVNIs, divulgação, de 2024. A versão diluída não cria um conselho de revisão. Não existe poder de intimação para acessar registros. Domínio eminente foi removido, etc. Portanto, a SpaceX
segundo o que o post do Dr. Michael Salla, pode esquecer de colocar as mãos em detritos de OVNIs, da Looking Hat, Boeing, Northrop Grumman, etc. Adquiriu secretamente ao longo das décadas, teria sido obrigado a entregar ao Conselho de Revisão, conforme previsto na versão original. Então, meus amigos, já foi aprovado no Senado, eles querem fazer uma revisão do texto original. O Daniel Sherran ficou doido, depois eu vou dar mais detalhes para vocês, falou, é mesmo? Então, provavelmente agora nós teremos uma revelação catastrófica, porque isso não vai ficar barato. Infelizmente, eles conseguiram aqui diluir a lei original. Fizeram uma revisão e protegeram, estão protegendo aqui essas empresas aeroespaciais que detêm, segundo depoimento de várias testemunhas ao longo da história, artefatos de origem não humana e, eventualmente, produzem engenharia reversa dessas tecnologias. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque de fato será travado uma batalha campal neste terreno. Já estavam sussurrando, já havia vários indícios, já apresentei para vocês que acompanham o canal, que isso provavelmente poderia acontecer. Os 5 congressistas que estavam levantando essa bandeira para tentar obstruir a lei de 2023, que já estava praticamente, assim, já estava certa, tinha sido aprovada, inclusive, pelo Senado. Então, eles estão tentando modificar essa lei para proteger, mais precisamente, esses grupos. Meus amigos, o Congresso vai ficar... Simplesmente isso aqui vai ser horrível para a opinião pública. Porque fica nítido, ficou explícito que eles estão protegendo essas empresas. A troco de quê? Por que eles escondem? Afinal de contas, justifique isso. Isso é injustificável. Isso é um tapa na cara. E não vai ficar assim. Pode ter certeza que ações... E outra, vai vir muitos processos. Processos, ações, os próprios denunciantes e o próprio Daniel Sherran falou, olha, isto pode acarretar sim numa aparição aí desenfreada de vários documentos classificados. Esses documentos vão aparecer. E isto vocês vão poder controlar. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Vão vazar muitas informações, porque eles podem fazer isso, meus amigos. Eles podem vazar essas informações. É mesmo? Vocês vão fazer isso? Então vão vazar todos esses documentos aqui. Começa nos Estados Unidos, é replicado na Europa, E vocês vão fazer o quê? O que vocês vão fazer? Não tem como controlar isso. Essa é uma hipótese levantada pelo próprio Daniel Sherran, que é advogado de todos os denunciantes. Então, ele tem respaldo, ele tem credibilidade. Então a gente tem que considerar, sim, o que ele está falando. É bastante interessante. Agora vamos voltar, vamos falar um pouquinho sobre as sementes estelares, retornar só um pouquinho a espaçonave, retornando à espaçonave, muito bem. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre as sementes estelares. Vamos lá. Isso aqui tem tanta coisa interessante para falar, a gente nem sabe por onde começar, vamos embora. Aqui, meus amigos. Onda de voluntários. Onda de voluntários. Pessoas perguntam sobre sementes estelares, de onde surgiu isso? Quem surgiu da Dolores Cannon. O trabalho da Dolores Cannon, ela já é falecida, desencarnou, mas, no entanto, tem muitas pessoas, que são os discípulos da Dolores Cannon, que deram continuidade ao seu trabalho. Então, ela fez, é uma pessoa extraordinária. Marcante o trabalho da Dolores Cannon, muito marcante mesmo. E ela fala sobre como que ela descobriu as sementes estelares. A Dolores Cannon, renomada, uma pessoa que tem uma reputação a zelar, ela fez um trabalho científico sobre isso. Ela fez regressão hipnótica em centenas, milhares de pessoas. Foram mais de 1000 pessoas diferentes. E no que ela fazia essas regressões hipnóticas, ela chegava, obviamente, nas vidas passadas. E ela ia mais longe. Ela não ficava só no terreno das vidas passadas. Ela ia cavar mais fundo. E, inevitavelmente, ela chegava na existência extraterrestre de todas as pessoas, porque todas as almas têm origem extraterrestre. E ela ficou fascinada com isso. E ela percebeu, olha só, deixa eu retornar a espaçonave para falar com vocês, e ela percebeu que havia uma leva de pessoas, a partir da década, no final da década de 40 para a década de 50, que eram reencarnações, a primeira reencarnação, às vezes a primeira reencarnação na Terra, mas com origem alienígena. Então, ela ia fazer regressão hipnótica em algumas pessoas e ela não chegava numa vida passada na Terra. Olha que interessante, não tinha. Porque geralmente a pessoa viveu na Idade Média, viveu lá no tempo dos romanos, na Grécia, no Egito, na Índia. Só que algum grupo seleto de pessoas, ela identificou isso através de regressão hipnótica, esse grupo seleto de pessoas não tinha histórico
de reencarnações na Terra. E ela ficou, assim, realmente de boca aberta. Falou, nossa, que coisa impressionante! Existem pessoas que teve transmigração da alma, ou seja, a alma delas veio de outros planetas e reencarnaram aqui. E ela identificou a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda de sementes estelares. Alguém pode dizer assim, ah, mas isso é um devaneio, porque foi feito com hipnose. Não. Para ela ter certeza que isso tinha validade científica, o que ela fez? Ela começou a cruzar os dados das pessoas. Então, por exemplo, alguém falava que era pleiadiano e fazia uma descrição do seu planeta. Ela identificava uma outra pessoa que não conhecia, nunca viu essa pessoa na vida, e ela dava a mesma descrição. Então, uma acabava corroborando com o testemunho da outra. Isso dava credibilidade ao trabalho da Dolores Cannon. E ela chegou a ter 20 até 30 pessoas com o mesmo discurso, com a mesma descrição de determinados planetas, como Pleiades, Arctúrios, e isso deu muita validade para o trabalho da Dolores Cannon. Para quem não sabe, a Dolores Cannon é autora de vários livros. Ela é uma das maiores autoridades sobre sementes estelares. Isso é história. Outro trabalho fascinante, além da Dolores Cannon, é o Andrija Puharich, ex-agente da CIA. Olha só, trabalhava para a CIA. Andrija Puharich, israelense, também trabalhava para Mossad. Ele que descobriu, por exemplo, o Uri Geller. E ele trabalhava com vários pequeninos. E no que ele trabalhava com vários pequeninos, ele descobriu que muitos pequeninos, na década de 50, no final, no mesmo período da Dolores Cannon, onde teve a primeira onda, a segunda onda e terceira onda, e agora nós vamos receber mais sementes estelares especiais. A gente vai chegar lá. Então, o Andrija Puharich, ele determinou que na primeira onda, segunda onda, terceira onda de sementes estelares, esses pequeninos tinham habilidades psíquicas únicas e que precisavam ser desenvolvidas. Olha que interessante. E ele fez também regressão hipnótica nesses pequeninos e identificou, olha, essas crianças têm origem extraterrestre. São sementes estelares e eles têm um potencial incrível. E isso tem que ser desenvolvido. Foi isso que ele fez com o Uri Geller, por exemplo, que nos anos 80 fazia exibições, né, entortava garfo, entortava colher. Eu não estou nem aqui avaliando a vida do Uri Geller, se ele foi uma boa pessoa, se ele foi uma pessoa, eu não vou entrar no mérito disso, a questão não é essa. A questão é que ele identificou uma leva de pequeninos com habilidades especiais, e além de ter essas habilidades especiais, o Andrija Puharich também identificou que todos esses pequeninos, através de regressão, tinham origem galáctica. Então eles não tinham passado reencarnatório no planeta Terra. Aí que surgiu as sementes estelares. Então, semente estelar não surgiu de uma canalização. A semente estelar, esse estudo sobre semente estelar, ele veio à baila através de pesquisa científica séria, comprometida, através de dados. Não é o disse que disse, não é achômetro. Estão entendendo, meus amigos? Muito bem. Agora, eu vou falar para vocês sobre as 3 ondas, vou falar sobre sementes especiais, sementes estelares especiais, principalmente agora está chegando uma leva de sementes estelares de Zagara, da resistência de Órion. Já pequeninos estão nascendo na Terra, segundo a Helena Danã, que são da resistência de Órion. Fantástico. E interessante que o grupo do Conselho dos 5, que são todos fazem parte do Conselho dos 7, né? Outrora é Conselho dos 5, agora é o Conselho dos 7, eles têm escolas Dharma. O que seriam essas escolas Dharma? São escolas psíquicas, então eles têm muita habilidade psíquica. Então todos esses pequeninos que estão nascendo agora com essas habilidades vão superar e muito, essa nova leva de sementes estelares vai superar e muito as sementes estelares dos anos 50, dos anos 70 e do início dos anos 2000. Serão super sementes estelares, super star seeds, que estão para chegar agora, porque nós precisamos sim de uma população, essa nova geração, vai ter que ter um novo nível de consciência para poder viver no futuro Star Trek. Então eles serão os nossos professores, eles vão ensinar habilidades psíquicas. Muito bem. Então a gente vai chegar lá. Já fiz uma introdução, expliquei como funciona o trabalho da Dolores Cannon, Andrija Puharich, muito bem. Onda de voluntários. A primeira onda de voluntários ocorreu, só que é pesquisa, não é que ela não foi um pleiadiano que apareceu para ela e disse, pesquisa séria, onde ela, Dolores Cannon, fez regressão de milhares de pessoas. Isso aqui é um relatório da sua pesquisa. Estão compreendendo? Então isso aqui é uma coisa séria. A primeira onda, durante o final da década de 40 para os anos 50, final dos anos 40 para os anos 50. Se você nasceu nesse período, você pode ter sido a primeira leva de sementes estelares. Esses voluntários ficaram perturbados pela violência, raiva e ódio que experimentaram na Terra. Eles tiveram dificuldade em se ajustar à vida como seres humanos. E muitos deles tentaram o quê? Tirar as suas próprias vidas. Infelizmente.
Então, a primeira leva de sementes estelares não deu muito certo. A primeira tentativa, a primeira remessa de sementes estelares não funcionou muito bem. Por que ela não funcionou muito bem, meus amigos? Porque eles não estavam perfeitamente adaptados. Então eles viviam em planetas de quarta, quinta densidade, aqui tinha violência, inveja, raiva, traição. Eles simplesmente ficavam deslocados e entravam em depressão, olha só, ficavam totalmente deslocados, entravam em depressão e muitos, infelizmente, acabaram cometendo este ato trágico, de tirar as suas próprias vidas. Por exemplo, um exemplo disso, vou dar um exemplo aqui para vocês, é esse caso aqui. Muito bem, um exemplo. A Jane Sullivan. A Jane Sullivan é discípula da Dolores Cannon, tá? Isso. Ela fez a hipnose quântica, que chama-se GHT, tá? GHT. Muito bem. Quem desenvolveu a técnica de cura por hipnose quântica, porque a Dolores Cannon, através dessa hipnose quântica, ela conseguia chegar nas vidas passadas, entender a causa, que assim, toda a enfermidade tem origem emocional, e muitas vezes está vinculada com vidas passadas. Então ela conseguia corrigir isso emocionalmente em outras vidas, e a pessoa conseguia se recuperar fisicamente, e isso poderia propiciar a cura. Muito bem. Então, existem muitas facetas do trabalho da Dolores Cannon, que o trabalho dela é único. Ela é uma pessoa singular. Muito bem. A Jane Sullivan é autora aqui, Shield of the Universo, Pequeninos do Universo. Crianças do Universo. Um livro onde ela escreve as suas memórias de várias vidas passadas, ligadas às origens da Atlântida. Isso é bem interessante, porque a Dolores Cannon também identificou, além da origem galáctica, de várias pessoas, grupos de pessoas diferentes, ela percebeu que muitas sementes estelares vinham de grupos específicos, por exemplo, alguns vinham das Pleiades, outros vinham de Orion, outros vinham de Arcturius, etc. Mas ela percebeu também que muitas pessoas se lembravam da sua vida da Atlântida. Na Atlântida, da Lemúria, que é o caso da Jane Sullivan, Lemúria. Em sua respectiva destruição. Jane estava sofrendo de um tumor cerebral quando foi convidada por Sarah Bretman Cosmic a participar das sessões de técnica de cura por hipnose quântica GHHT. Muito bem, nessa ocasião ela tinha esta enfermidade. Depois que Jean lembrou detalhes de sua vida passada, mais recente, onde ela pulou, prestem atenção, onde ela pulou de uma ponte para o desencarne em 1978. Então ela tirou a sua própria vida. Fato. Após passar por uma lobotomia, com o resultado de ninguém acreditar em suas lembranças de vida passadas na época. Ela experimentou uma cura notável. Então, muitas pessoas, muitas sementes estelares ficaram totalmente deslocadas, meus amigos, e acabaram cometendo este ato extremo, porque não estavam adaptadas para a dor, não estavam adaptadas para a violência. Falaram, mas como? Isso aqui é um mundo horrível, isso aqui é um inferno. E não se adaptaram. Não funcionou muito bem. Opa, não funcionou muito bem. Não funcionou, a primeira leva de sementes estelares faliu. Felizmente, foi um fracasso. Então eles tiveram que mudar, os seres extraterrestres tiveram que mudar. Agora a gente precisa preparar melhor essas sementes estelares. Vamos preparar melhor para eles se adaptar e saber o que lhes aguarda. Porque não é fácil. É um desafio e tanto. A própria Dolores Cannon, ela fala o seguinte, existe a lei de não interferência. Então, para conseguir ajudar os terráqueos e não interferir diretamente na Terra, eles utilizaram o recurso das sementes estelares, que seriam almas extraterrestres reencarnadas na Terra. Olha que legal, né? Bem legal. Muito bem. À medida que as sessões de GHHT continuaram, Jean se lembrou de sua primeira vida passada na Terra, como homem. É interessante isso. Então você pode reencarnar como homem, tem todos isso é bem comum. Você vai reencarnar, você tem vidas como você nasceu como homem, e como mulher. Isso é para o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Tá? Então você tem que ter equilíbrio entre o masculino e o feminino. Por isso que as pessoas reencarnam 50% como homem, geralmente, 50% como mulher, para ter equilíbrio entre o princípio masculino e o feminino. Aliás, a Kundalini, para você ativar a Kundalini, você precisa, é fundamental, é indispensável, ter equilíbrio entre o masculino e o feminino. Por isso que uma pessoa que despreza o homem, uma mulher, por exemplo, nunca vai ativar sua Kundalini. Não tem jeito, acabou, vai ficar travada pro resto da vida. E homem que despreza a mulher, também, mas nunca, a Kundalini vai sair do lugar, jamais. Tem que ter o equilíbrio entre o princípio masculino e o feminino. Por isso que eu falo que o ponto de partida para ativar a Kundalini, não só eu, o Preston Nichos, é aprender a apreciar o sexo oposto. Aprenda a apreciar e a valorizar o sexo oposto. Por exemplo, mulher, aprenda a valorizar o homem. Você aprende a valorizar o homem, admirar o masculino. Não é uma pessoa, porque homens existem homens bons e maus, óbvio. Mulher é idem. É apreciar o masculino. E o homem apreciar o feminino, valorizar, respeitar o feminino. Muito bem. Então, por exemplo, homens que desrespeitam mulheres, não mais tem chance nenhuma. Vai ficar com Kundalini e vai ficar ali totalmente estagnada. Não sai do lugar. E mulher também, que desperta, que existe também. Eles meio a idade.
Mulher que despreza o homem, feminista, por exemplo, não mais de jeito nenhum. Essas aí nunca vão ativar a Kundalini. Muito bem. Quando faz parte de uma missão extraterrestre, caiu uma grande ilha do Pacífico Sul. Isso é uma longa história, ela vai falar sobre o cristal Atlântico. Eu tenho uma live com várias fontes diferentes sobre esse cristal incrível, que é o cristal Atlântico. É um cristal vermelho. Existem inúmeras referências sobre esse cristal. Né? Então eu vou ter uma live, só que isso é um assunto para uma próxima live. Muito bem. Retornando aqui, meus amigos, para as sementes estelares. Primeira onda, como eu havia dito, não funcionou. Infelizmente, foi um fracasso. Vamos continuar. Essa aqui eu já apresentei. A segunda onda de voluntários. Segunda tentativa. A primeira tentativa foi um fracasso, vamos tentar de novo. A gente é persistente, nós somos extraterrestres e não desistimos nunca. Muito bem. Aqui, segunda onda de voluntários. No final da década de 70 para os anos 80, esses voluntários se sentiram mais confortáveis em seus corpos e foram considerados marcadores de energia. Então eles criaram sementes estelares mais bem adaptadas aos seus corpos. Como eles eram tão bem adaptados aos seus corpos, não teve essa rejeição, porque a primeira leva não eram adaptados, eram sementes estelares que conseguiam lembrar, ter as sensações, eles tinham as sensações e a frequência dos seus planetas natais, e isso atrapalhava a adaptação na Terra. Então eles criaram corpos, né, e alma mais compatíveis. Vamos fazer a transmigração de alma, mas vamos deixar isso aqui mais harmônico, porque senão vai ter rejeição. Entenderam, meus amigos? Muito bem. Esses voluntários se sentiram mais confortáveis em seus corpos e foram considerados marcadores de energia. Então você que nasceu no final dos anos 70 para os anos 80, meu caso, eu nasci em 77, final dos anos 70 para os anos 50, você pode ser a segunda onda de voluntários. E foram considerados marcadores de energia, ou canais. Por que voluntários? Porque essas almas, vejam só, meus amigos, essas almas escolheram vir para cá. No mundo dos extraterrestres não existe essa divisão, não existe separação entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Não tem. Então eles conseguem chegar para uma alma, olha alma, você é um espírito, você não encarnou aqui, você tá para encarnar aqui, não tá? Já tô vindo já. Então, olha, tem uma terra aí, que tá com problema, você não quer ir lá não? É desafiador, sim, mas tô precisando. Você vai reencarnar lá, você topa? Eu topo. Era assim que era feito. Entenderam? Muito bem. Foram considerados marcadores de energia e canais que poderiam afetar outros apenas por estarem em seu redor. Sua missão de simplesmente compartilhar a sua energia com os outros significa que eles não precisavam fazer nada além de ser. Não, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Fora, meus amigos, a obra da Dolores Canyon é excepcional. Se você não leu ainda os livros da Dolores, faça. Tem uma coleção de livros. Na Biblioteca das Pleiades, que é um site, né, Liette? Você encontra vários livros da Dolores Canyon. Que mesmo eu peguei de lá. Tudo em português, bonitinho. É fácil também pelo site, né? Muito, passa pro português. Na Amazon também você acha os livros dela. Muito bem. A energia significa que eles não precisavam fazer nada além de ser. Só isso. Só ser você. Porque eles tinham uma vibração melhor, eram pessoas felizes, eram pessoas que viviam bem consigo mesmo, que ativavam a Kundalini, que não tinham problema com o masculino, nem com o feminino, viviam em harmonia e em paz. E só por isso eles já faziam a diferença. Então eram pessoas que chegavam no lugar, já melhoravam o ambiente. Já viu pessoas assim? Um ambiente pesado, a pessoa chega, parece que fica mais leve. A pessoa chega já, olha, que bom que você veio, eu tava aqui numa depressão, eu tava numa frequência baixa, uma vibração horrível, de estresse, agora eu tô mais calmo. Tem pessoas que acalmam os outros. Isso é uma característica das sementes estelares. Pessoa que deixa a pessoa mais nervosa ainda, a pessoa já tá, né, já tá por aqui, né, já tá pra lá da vida, como eu vou usar o termo aqui, já tá, aí o outro vai lá e deixa ele pior do que ele estava. Isso não é característica de semente estelar. Então a semente estelar deixa a pessoa um ambiente mais calmo, mais leve, mais sereno. A pessoa parece que tomou um calmante, vai falar com o outro, tomou um calmante. Olha, tô mais calmo. Tá mais calmo agora? Agora tô. Lembrei do Saraiva, né, Lê? Agora tô. É isso. Essa é a característica de semente estelar. Muito bem. Aqui. A terceira onda de voluntários. Mas isso aqui tá bom, já tá melhorando, a coisa tá melhorando. Mas dá pra melhorar ainda mais. O que tá bom pode ficar melhor. Aí vieram com a terceira onda de voluntários. Olha que interessante, terceira onda. A terceira onda de voluntários, no final dos anos 90, já mais recente, quem nasceu no final dos anos 90, para o novo milênio 2000. Ali 97, 98, 99, 2000. Muitos que agora são adolescentes, isso aí, nós já são adultos, né? Já estão com mais de 30 anos, né, Liette? É que aqui, é lógico, você tem que entender que é um livro, né, que já foi escrito faz algum tempo. Tem todo o conhecimento necessário para existir no planeta após a mudança dimensional e transformação ocorrerem. Seu DNA é mais avançado. E o maior desafio que eles enfrentam é a incompreensão dos humanos como tendo uma condição toda que precisa ser medicada. Então, meus amigos, isso é muito sério. O cara está dizendo o seguinte, que essa terceira onda são pessoas que muitas vezes tomam medicamentos psiquiátricos, que são diagnosticadas como esquizofrênicas, mas na verdade elas são pessoas com grande habilidade psíquica que não são compreendidas, e geralmente não são compreendidas no seu próprio seio familiar. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. A Caroline Corey, eu entrevistei ela é psicóloga, ela falou, olha, 90% das pessoas que tomam medicamentos psiquiátricos, etc., na verdade são médiums. Médiums.
A grande maioria dessas pessoas nada mais são que médiums. Elas não são compreendidas, e como elas não são compreendidas, muitas vezes nascem num lar religioso, aí piora tudo, coisa fica, desculpe o termo, fica cagada mesmo, aí fica terrível, não porque é o capeta, porque é o demônio, porque é o demônio no corpo, aí chama o padre, chama o pastor, aí leva para um psiquiatra, vai ficar tomando medicamento, e toma o medicamento, a habilidade psíquica acaba, a pessoa se acaba, é isso mesmo, essa aqui é a verdade. Estou sendo realista aqui com vocês. Caroline Corr, psicóloga, que trabalhou com várias pessoas, faz regressão hipnótica, ela constatou este fato. Então, isso que era para ser muito bom, não foi tão bom assim, por causa da ação, por causa da reação humana, que foi desastrosa por parte das pessoas. Estão compreendendo? Infelizmente, isso aqui é um estudo muito extenso. Mais recentemente, veio uma nova onda de sementes estelares. Uma nova onda. Essas sementes estelares já veio da década de 90, da década de 70. Existem essas sementes estelares porque o Jean Charles Moya mesmo, ele nasceu no final da década de 60, né, Liette? São sementes estelares específicas. Quando eu falo leva, tem pessoas que vão falar assim pra mim, quer dizer que todas as sementes estelares só nasceram nessa época? Não. É onde teve uma leva maior, um número maior de pessoas. Isso não quer dizer que não nasceram em outros anos, outras épocas, ok? É bom vocês entenderem isso. É que nesse período teve uma leva maior, uma remessa maior de pessoas. Teve uma remessa muito maior. Mas isso não quer dizer que você nasceu, por exemplo, em 62, 64, você não seja uma semente estelar. O que eu estou dizendo, e a Dolores Kane está trazendo aqui a informação, precisa interpretar a coisa de forma correta. O que ela está dizendo é que teve uma remessa maior de sementes estelares nestes períodos. Estão entendendo? Muito bem, para não ter dúvida nenhuma. Aí a Federação Galáctica de Mundos falou, olha, é o seguinte, vamos fazer diferente. Não vamos pegar almas, não. Vamos pegar pessoas em estase. O que eles faziam? Pessoas vivas, encarnadas, entravam em cápsulas, que é o caso, por exemplo, do Jean Charles Moya, da Helena Danã, do JP. Você vai entrar numa cápsula, numa cápsula, e você vai fazer a transmigração da alma. Você vai entrar em estase e a sua alma vai para a Terra. Vai nascer na Terra. Geralmente, como que se faz isso, meus amigos? Geralmente uma mulher, por exemplo, você está grávida. Está grávida. Estou dando um exemplo. Como que faz essa transferência? Você está grávida, gestante, e de repente você vê um OVNI, e você fica assustada. O OVNI manda um feixe de luz para você, lá de longe. Ele está modificando o DNA, colocando uma porção do seu DNA no seu neném, para ele ser o quê? Um super Star City. Uma semente estelar. Olha que impressionante. Foi assim que aconteceu com o Jean Charles Moya, Helena Danã e muitos outros. Então, geralmente, o pai e a mãe teve um fenômeno. Pode ser, às vezes, dormindo, porque tem gente que não percebe. Um OVNI pousa ali na sua casa, manda um feixe de luz à distância, e acontece isso. Entenderam? Eles colocam uma porção do seu DNA para facilitar a comunicação. A propósito, esta é a função do antigo Conselho dos Cinco. Eles trabalham nas linhagens de sangue. Nas linhagens de sangue. Preparando de geração em geração as pessoas para que, em determinado momento, possam receber uma alma extraterrestre. E, nesses casos, são almas que estão em estase em seu planeta de origem. Que incrível! Então, essas pessoas não desencarnam. É estranho falar isso, mas elas não desencarnam. Vamos supor que uma super semente estelar como Jean Charles Moya desencarne. Ele vai atravessar a rua, o carro pega ele, pá, desencarnou. Não, ele vai acordar na sua câmara em estase no seu planeta original. Ele vai acordar, pum, acorda. Acorda na câmara, volta pro seu corpo original. Simples assim. Então ele não passa pelo processo de reencarnação. É bem interessante. E existem as sementes estelares que têm conexão com a tripulação das arcas que estão em estase. Olha que impressionante. Quer dizer que você está no seu corpo, reencarnado na Terra, mas você, parte da sua alma, está com a tripulação das arcas. Impressionante. Impressionante. Então existe uma simbiose entre você e os tripulantes das arcas. Geralmente essas pessoas que estão sendo designadas para essas missões que o JP falou, muitos serão designados no Brasil. Realmente espetacular. E eu vou trazer as referências aqui, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, dá um exemplo aqui. O que será ainda mais empolgante para o público, em geral, muitos leitores em particular, é a revelação de que os gigantes adormecidos nas arcas espaciais, porque muitos são gigantes, nem todos, mas grande parte deles são gigantes de 3 metros, 3 metros e meio de altura, nas arcas espaciais, são sementes estelares humanas, que atualmente têm vidas normais na Terra. Essas sementes estelares estão destinadas a despertar seu DNA ao conectar sua alma com as tripulações em hibernação das arcas espaciais, através de sonhos, visões e, eventualmente, viagens físicas. Então, essas pessoas que têm essa característica, essas sementes estelares, acabam tendo sonhos, visões que estão dentro das arcas, no interior das arcas.
tendo essas viagens físicas. Impressionante. Até viagens físicas, ou seja, teletransporte, como o Jean Charles Moya, por exemplo, e como aconteceu com o Jean Charles Moya e a própria Helena Dunham. Espetacular. Realmente impressionante. Vamos trazer mais informações aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, do Alex Kohler. Com relação ao fator RH, né, o tipo sanguíneo das pessoas. Deixa eu ver se está aqui. Muito bem. Muitas pessoas perguntam. Deixa eu ver se eu acho aqui. Muito bem. Só um segundinho. Ótimo. O fator sanguíneo, ele pode ser um invólucro para facilitar e propicia a entrada de uma alma extraterrestre. Então pode ser um facilitador. Mas não necessariamente, eles não precisam disso. Isso não quer dizer que se você não for RH negativo, você não possa receber uma alma extraterrestre, porque eles têm outros meios, tá, meus amigos? Como eu havia dito para vocês, aliás, esta é uma função do Conselho dos 5, que agora é Conselho dos 7, que foi integrado com mais 2 raças. Muito bem. E outrora, e mais antigamente, era Conselho dos 9. Então era dos 9, passou para os 5 e agora dos 7. As pessoas com RH negativo são uma linhagem, aqui é o texto do Alex Kohler, originada da 4ª e da 5ª densidades. Os Anunnakis fizeram experimentos com tipos sanguíneos já existentes, experimentos que levaram ao tipo sanguíneo RH negativo. Linhas extraterrestres dos tipos sanguíneos comuns de origem de várias constelações. Bem interessante, né? Bem interessante. Então o RH negativo são pessoas que têm origem na 4ª, almas no caso, que têm origem na 4ª e na 5ª densidade, e através dos experimentos sanguíneos dos Anunnakis, provavelmente do Enki, desenvolveram essa característica de ter RH negativo, assim como os Atlantes. Bem legal, muito legal. Por exemplo, O+, se você tem O+ positivo, 37% da população mundial, a grande maioria. Você veio dos Bootes Sagitário, sistema estelar de Nuke, segundo o Alex Collier. A+, 36% da população mundial, dos Bootes, Ursa Menor e Polaris. Então, deixa eu explicar para vocês. Todas as pessoas têm origem galáctica, só que tem pessoas que já estão aqui no processo reencarnatório na Terra há milhares e milhares de anos, que é diferente das sementes estelares. Tá entendendo? Porque as sementes estelares vieram para cá em missão. Porque todas as almas que estão aqui na Terra migraram de outros planetas. Muito bem. B+, 9% da população mundial, de Vega e de Hercules. AB+, 3% da população mundial, da Ursa Menor. O-, O negativo, 7% da população mundial, Andrômeda, Peixes, Pégasus, Perseu, signos que têm seres anfíbios ali. Andrômeda também tem os andromedanos, pode ser várias raças diferentes. Lira, tipo humano, também pode ser Ursa Menor. A negativo, 6% da população mundial, Antares, Altair, Sagitário, Escorpião, Ursa Maior, Lira e Vega. B negativo, apenas 1% da população mundial, de Ursa Menor. E aqui, AB negativo, 1% da população mundial, de signos alfa. Muito bacana isso aqui, esse gráfico. De 14 a 15 mil anos atrás, todos os tipos de sangue que temos hoje foram solidificados. Aqueles com tipo sanguíneo O negativo mantêm a frequência da 4ª e da 5ª densidade na Terra, enquanto a Terra se move para o cinturão de fótons. Esse tipo sanguíneos, como o RH positivo, pode absorver a luz para mudar para níveis dimensionais mais elevados de ondas se originaram. Muito bem. Então, independente se você é RH negativo ou não, o próprio cinturão de fótons e essas forças exógenas capacitam todas as pessoas. Então, no fim, não é vantagem nenhuma, principalmente nas circunstâncias atuais. Fantástico. Muito bem. Nesse momento, a energia dominada pelo masculino está sendo substituída pela energia dominada pelo feminino, ok? Durante a mudança que está ocorrendo agora. Está falando do universo, né? Do universo. Muito bem. Ao menos está mudando para 5, mas é bom enfatizar aqui que o masculino é necessário, assim como o feminino, para o equilíbrio cósmico. Então vamos ver isso no contexto. Durante a mudança que está ocorrendo agora, O negativo está mudando para a 5ª densidade, os tipos de sangue ARH+, estão mudando para a 4ª densidade. Os tipos sanguíneos estão relacionados aos seus grupos de alma na Terra, na 3ª densidade. Realmente fabuloso aqui a explanação do Alex Collier. E uma curiosidade para vocês. Os lirianos voltaram 83.400 mil anos atrás, aqui do livro, isso aqui é uma citação do livro do Alex Collier, sobre solo sagrado, que é um clássico. Alguém já esteve no País Basco? Sua língua é Euskará, ou Euskera, também conhecido como basco. Ninguém sabe de onde veio. É uma antiga língua liriana. Então a origem é de Lira, que sobreviveu e é extraterrestre. E este povo basco é o país, é a região, país não, é a região aonde tem a maior predominância, a maior predominância do tipo RH negativo no mundo. Coincidência? Claro que não. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau.